Glória a Deus. Gênesis capítulo 1. Quantos acharam podem dizer amém? A palavra do Senhor diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Pule para o versículo 11, por favor. E disse: produza a terra relva, ervas que deem semente, árvores frutíferas que deem frutos, segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele, sobre a terra. E assim se fez. A terra, pois, produziu relva, ervas que davam semente segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Disse também Deus, pule para o versículo 20. Disse também Deus: povoem-se as águas de enxames de seres viventes, e voem as aves sobre a terra e sobre o firmamento dos céus. Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoavam as águas segundo as suas espécies, e todas as aves segundo as suas espécies. E viu Deus que isso era bom. Pule para o versículo 26. Finalmente leremos apenas esses dois. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, e sobre toda a terra, e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem, à sua imagem, a imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. Vamos orar? Pai querido, Pai amado, aqui está a tua palavra, e aqui estamos nós, o seu povo, para ouvir o que o Senhor tem a dizer nessa noite. Fala conosco, Pai. Abrimos nosso coração, os nossos ouvidos, para receber a boa palavra que vem de Ti. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos? Quem lembra da última palavra que eu preguei aqui? Alguém lembra? Você lembra quando foi? Pelo menos há 2 semanas atrás. Tivemos o aniversário da igreja e tivemos a conferência em Goiânia. Eu não preguei no aniversário, porque tivemos pregadores, e na conferência em Goiânia eu não preguei. Eu estava em Goiânia. Eu preguei sobre a pergunta de Etã. Muitas pessoas não sabiam quem era Etã. Etã foi o homem mais sábio da Bíblia. Alguém pensa, mas e Salomão? Na verdade, ele foi antes de Salomão. Então, antes de Salomão, Etã foi o homem mais sábio, né? Depois veio Salomão. E Etã escreveu os Salmos 89. Lembra que eu falei? Que Etã fez uma reflexão sobre a brevidade da vida. Ele fala, lembra-te de como é breve a minha existência. E ele fala também uma questão sobre a morte. Ele fala, qual homem que viva e não veja a morte? Então falamos sobre a brevidade da vida e sobre a realidade da morte. Mas falamos também sobre a esperança de que nós podemos vencer a morte, porque Jesus venceu a morte. Ele disse, eu sou a ressurreição e a vida. Então Etã não sabia que Jesus era aquele que venceria a morte. Quem pode vencer a morte? Jesus venceu e nós vencemos também, né? Então nós falamos sobre essa questão da vida, que a vida, embora curta, ela não precisa ser pequena. Ela pode ter significado, ela pode ter importância na vida de alguém quando nós cumprimos o seu propósito. Mas ainda assim, falando sobre a vida, não é? Todo homem, todo ser humano que pensa, ser humano racional, ele se pergunta sobre o real sentido da vida. Todo ser humano, ele tem essa pergunta dentro de si. A propósito, por que eu existo? Por que eu estou nessa vida? Qual o propósito da vida? Não é? Toda pessoa que você conhece pode ser um amigo do trabalho, pode ser formado em várias faculdades, pode ganhar muito bem, pode ter muitas posses, e você olha para essa pessoa aparentemente e pensa assim, essa pessoa é bem resolvida. Dentro dela tem uma pergunta: qual o propósito da vida? Augusto Cury, você deve conhecer, um famoso escritor
psicólogo, psiquiatra. Ele escreveu num dos seus livros assim: a vida é uma grande pergunta à procura de uma grande resposta. E é verdade, não é? Todo ser humano está em busca dessa resposta, né? E muitas pessoas têm tentado encontrar essas respostas em filosofias, ideologias, religiões, em relacionamentos afetivos, em relacionamentos, enfim, no geral, querendo suprir no outro uma necessidade que elas têm de Deus. Outros se enveredam pelo caminho das drogas, pelos vícios, não é verdade? E o que sobra é só tristeza e angústia. Por quê? O vazio que tem dentro de cada ser humano é do tamanho de Deus. Só Deus pode preencher. Amém? Então, essa é a vida das pessoas em busca do sentido e do propósito da vida, não é? E, na verdade, essa resposta que o mundo procura, que as pessoas procuram, essa resposta está onde, meus irmãos? Em Deus, no Criador. Em algum momento, todos terão que voltar-se para o Criador. Alguns voltam mais rápido, porque logo quando se deparam com a angústia do vazio, eles pensam assim: isso é Deus, eu preciso de Deus na minha vida. E voltam rápido, vão para a igreja, aceita Jesus, passa a caminhar com os irmãos, passa a ser preenchido, e é verdade. Outros demoram, uns vêm pelo amor, outros vêm pela dor, não é verdade? Mas a verdade é que em algum momento, todos vão ter que fazer o caminho de volta, porque a resposta está no Criador. O problema é que quando essas pessoas demoram a cair em si e voltarem-se para Deus, elas perdem família, perdem filhos, perdem esposo, perdem trabalho. É verdade ou não é? Você conhece alguém assim? Não foi falta de aviso, né? Lá atrás, lá no princípio, alguém falou: não anda por esse caminho, vamos para a igreja, não faz isso, estou te avisando. E ele está indo, aí vai perdendo, aí vai tentando preencher o vazio e não consegue. Aí essa semana não, um tempo, eu vi uma charge, que é uma charge de um desenho, que era assim, você deve ter visto, um macaco, né, falando da evolução da espécie humana. Um macaco, aí daqui a pouco um outro macaco assim, mais ereto, aí daqui a pouco o homem das cavernas. Quem já viu essa imagem? Depois um homem com tanga, depois um homem moderno bem vestido, e um outro homem voltando assim: volta que deu ruim. Quem já viu essa cena? Quem já viu essa imagem? Aí normalmente eles brincam, né? Colocam lá no final um funkeiro com a calça riada, ou colocam aquelas... Enfim, não vou entrar em detalhes, mas assim, volta que deu, ou seja, a evolução da espécie deu ruim. Aí você vê o ser humano se degladiando, se matando, fazendo tantas coisas ruins, né? Mas você sabe que nós não cremos na evolução das espécies, cremos na criação de Deus, mas isso aí tem um fundo de verdade. Volta para Deus. A pessoa tem que cair em si. Volta que deu ruim. Volta para a igreja. Volta para a comunhão. Volta para a presença. Volta para a origem. Volta para onde Deus te chamou. Não fique insistindo nesse caminho, não. Volta, 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 volta. Por isso que a palavra de Deus sempre está falando: volta ao primeiro amor, volta à prática das primeiras obras, volta para para quem você virou as costas, se arrependa, volta para o Senhor. Quem pode dar glória a Deus por isso? Então a resposta está: você pode aplaudir o Senhor, porque isso é para a nossa vida. Volta, volta logo. Você não sabe como é que está essa pessoa que está do teu lado, mas fala para ele assim: ó, volta que deu ruim. Pode não ser o caso dela, pode não ser o caso dele, mas vai que é também. Não, né? Você tinha um ministério, tinha uma liderança, era usado por Deus, mas parou, então está na hora de voltar. E não tem nada melhor do que voltar para as Escrituras, para a palavra de Deus. Sabe, não tem nada melhor do que voltar para a Bíblia, voltar para o princípio.
E quando falamos do princípio, falamos do começo, do propósito de Deus, da bênção de Deus, dos planos maravilhosos de Deus, nós temos que voltar para o Gênesis, porque lá é que está o princípio. É o primeiro livro da Bíblia. Se todo ser humano começasse a ler a Bíblia que Deus deixou, a palavra de Deus, não precisava dar ruim para voltar, era só seguir o que está escrito ali, é só aprender o que Deus está falando. Não é verdade? Então, ler Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, eu vou falar para você, é um verdadeiro avivamento para a nossa vida. Se você parou de orar, não consegue orar, não consegue ler a Bíblia como você lia antes, perdeu o interesse pelas coisas de Deus, eu vou te dar uma dica espiritual: volte a ler a Bíblia pelo livro de Gênesis. Amanhã, segunda-feira, quando você acordar, volta para a origem, volta para a Bíblia, começa a ler. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia, o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E foi o primeiro dia, e viu Deus que era bom. Olha só, estou lendo de cor aqui, para você ver como que é poderoso. Só fala de Deus, fala da criação de Deus, do propósito de Deus, do plano de Deus. Eu tenho certeza que nessa experiência de leitura da Bíblia, na volta para a presença, você vai ser renovado, você vai ter vontade cada vez mais de ler a Bíblia, de orar, de buscar o Senhor. Por quê? Você está fazendo o caminho de volta para o princípio. Quem pode dar glória a Deus por isso? Lindo isso, não é verdade? Então, seu casamento deu ruim, se alguma coisa se perdeu no caminho, se os problemas familiares, em geral, sua vida sentimental, pessoal, profissional, volta para o início. E quando você voltar para o princípio, quando amanhã você começar a ler o livro do Gênesis, quem vai começar a ler amanhã? Deixa eu ver quem vai começar. 1, 2, 3, quanta gente, que bom, alguns. Isso aí, Deus está falando. Alguns, os outros vão pegar no meio do caminho, não tem problema. Até o final, todos vão estar com vontade de ler. Então, amanhã, quando você for ler o livro do Gênesis, você vai se deparar com 3 verdades maravilhosas acerca desse Deus que tem a resposta para a nossa vida, que tem essa grande resposta para a grande pergunta. Eu quero já te dar aqui essas 3 verdades que vão te revelar esse propósito maravilhoso do princípio que é Deus. E a primeira verdade é essa. Sabe qual é a primeira verdade? É que Deus é um Deus que cria tudo a partir do nada. Ou melhor, é um Deus que do nada Ele faz tudo. Uau! Isso é poderoso demais. A palavra diz aqui no versículo 1: no princípio criou Deus os céus e a terra. No princípio é o quê? No princípio de tudo, gente. Não tinha sol, não tinha lua, não tinha estrelas, não tinha terra, não tinha nada. Ele é um ser pessoal, incriado, porque Ele é o Criador. Ele é um espírito pessoal, incriado, porque Ele é o Criador, que cria e sustenta todas as coisas. Essa é uma das, não dá para definir Deus, mas é uma das tentativas de compreender quem Ele é. E quando aquela expressão, no princípio criou Deus os céus e a terra, a palavra no hebraico ali é bará. Bará. Bará significa criar do nada. Porque no hebraico tem duas palavras para criar. Ou é bará, ou assá, A-S-A-H. Bará significa criar do nada. E assá significa criar a partir de algo. Aquele verbo ali é bará. Pode voltar, por favor. Bará, que é criar a partir do nada. No hebraico significa, está dizendo assim, breshit bará,
Elohim, Hashamayim, Vet Haaret, Elohim, Bereshit, do princípio. Elohim, Deus, Bará, criou. Hashamayim, os céus, Vet Haaret, a terra. Então no princípio criou Deus os céus e a terra. Quando ele disse haja luz, não tinha nada para formar a luz. Houve luz. Haja separação entre as águas. Chamou aquela separação de céus. Haja terra seca. Terra seca. Haja separação entre terra e água. Mar. Haja luminares, o maior para governar o dia, o menor para governar a noite. Sol. Haja lua. Do nada Deus criou tudo. Quando Deus cria o homem, diz assim: e criou Deus o homem do pó da terra. Então quando Deus cria o homem, Ele cria o homem a partir de algo existente, que é o pó da terra. Faz um boneco e sopra nele o fôlego da vida. Aquele criar ali é assar, não é bará, porque já tinha o pó. Então nós fomos feitos da terra. Tanto é que já foi provado que o ser humano tem todos os sais minerais, os nutrientes que tem na terra. Olha que poderoso. Mas dentro de nós Ele colocou a sua vida. Quem está compreendendo o que eu estou dizendo? Pastor, o que o senhor quer dizer com tudo isso? Quero dizer para você o seguinte: que o Deus que você e eu servimos é um Deus que o nada para Ele é matéria-prima para Ele começar e fazer tudo. Talvez você está aqui hoje se sentindo um nada, um ninguém. Perdeu família, perdeu emprego, perdeu dinheiro, perdeu tudo, perdeu oportunidade, viu que deu ruim. Deus está falando: volta para mim e coloca esse nada na minha mão, que desse nada eu vou fazer algo grandioso, poderoso. O nada é matéria-prima para Deus. Aleluia. Você não tem nada, mas você veio aqui com a sua fé, você veio aqui com a sua esperança, você veio aqui voltar para Deus com aquilo que você, com o seu coração. Aleluia, 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 aleluia. Enquanto muitos que não têm nada estão tentando preencher esse vazio com tantas coisas, com pessoas, com remédios, com relacionamentos frustrados, com coisas ruins, Deus está falando: vem com esse nada que eu vou colocar tudo que você precisa dentro de você. Percebe? Então você vai aprender isso amanhã quando você ler o Gênesis. Esse vazio que você está sentindo é do tamanho de Deus. Aleluia. Deus chega, por exemplo, em Coríntios, capítulo 1, versículo 26. Olha o que diz a palavra. 1 Coríntios 1, 26. Irmãos, 1 Coríntios 1, 26. Reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios, segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre, o quê? Nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar as sábias, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Escolheu as coisas humildes do mundo e desprezadas, aquelas que não são, para reduzir a nada aquelas que são. Esse é o Deus que nós servimos. Então não se orgulhe no que você tem, no que você é, no que você possui. Não é nada, nós não somos nada. Ele é tudo em todos. Percebe o que eu estou dizendo? Quanta gente arrogante, né, orgulhoso, acha que tem tudo. Não tem nada. Percebe isso? Então, mas Deus pega os improváveis e surpreende. Pega aqueles que estão sendo esquecidos lá atrás e coloca lá na frente. Pega aqueles que estão sendo humilhados e exalta. Gideão, lembra de Gideão? O povo de Israel estava lá sofrendo na mão dos midianitas. Eles malhavam, eles plantavam, esperavam a colheita, e quando vinha a colheita, os midianitas vinham e roubavam tudo. E Deus falou: preciso de um homem para mudar essa história. Deus foi lá na casa de Gideão, falou: Gideão, eu quero usar você. Aí Gideão falou: mas Senhor, eu sou da família mais pobre de Manassés, eu sou o menor da casa de meu pai, mas é você que eu quero usar.
Ser forte, homem valente, o Senhor é contigo, Gideão. É isso que Deus está mandando falar para você. Você é esse Gideão, que muitos não dão nada. Eu sou mais pobre, moro lá, eu sou menor. Mas é você que vai ver Deus, que faz nada, transformar você para fazer grandes coisas. Lembra de Davi? Menor também, ruivo, esquecido lá atrás das malhadas, né? Samuel passou, viu todos os irmãos de Davi, e Deus falou: Samuel, não é nenhum desses, você está vendo a aparência, eu vejo o coração. Aí Deus vai e manda Samuel ungir Davi como rei de Israel. Aquele que não era nada, se tornou o rei de Israel. Um Deus que do nada faz tudo. Por isso que tem muita gente que fala assim: rapaz, eu não sei explicar, mas do nada começou a acontecer uma porção de coisa na minha vida. Tem muita gente que você perguntar: irmão, não sei como é que eu cheguei aqui não, mas foi do nada. Alguém foi com a minha cara, gostou de mim, me deu aquela oportunidade, me promoveu no trabalho, foi do nada. Esse tem que ser o seu testemunho. Nosso testemunho não tem que ser: eu trabalhei, eu me esforcei, eu fiz por onde. Não, esse não é o testemunho que glorifica a Deus. O testemunho que glorifica a Deus é que ele fala assim: olha, eu até fiz alguma coisa, mas foi Ele. Por isso que a palavra diz em 1 Samuel, no capítulo 2, versículo 8: levanta do pó o pobre e do monturo eleva o necessitado, para os fazer assentar entre os príncipes do seu povo. Então qual é a primeira verdade que você vai descobrir amanhã quando ler o livro do Gênesis? O nosso Deus é um Deus que do nada Ele faz tudo. Se você está sentindo um nada, você está no momento certo para Deus começar a agir. Diga glória a Deus. Segunda verdade que você vai descobrir quando você for ler o livro do Gênesis. Quem vai ler o livro do Gênesis amanhã? Deixa eu ver. Aumentou, está aumentando. Até o final vai. Isso aqui é para te motivar a ler mais a palavra de Deus. Amém? Segundo, o que nós vamos aprender nessa volta para o princípio, né? Para a criação, para o nosso Deus. Deus sempre começa de cima para baixo. Diga: Deus sempre começa de cima para baixo. Olha lá, Gênesis capítulo 1, versículo 1. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Primeiro Ele cria a terra ou o céu? O céu. Então Ele cria o céu. Criou o céu, o lugar onde Ele mora, os anjos, os seres viventes, os céus. Depois Ele criou a terra. Por quê? Deus sempre começa de cima para baixo. Sempre. Primeiro Ele faz lá em cima, depois Ele faz embaixo. Por isso que as pessoas estão vivendo uma vida longe de Deus e está dando ruim. Está dando ruim no trabalho, está dando ruim na empresa. Vai dar ruim, vai dar ruim. Por que está dando ruim? Porque está buscando só as coisas que são de baixo, não está buscando as coisas que são de cima. Por isso que a palavra diz em Mateus: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. As demais coisas são da terra, mas do céu é que estão as principais coisas. As coisas da terra passam, mas as do céu permanecem. As coisas da terra são temporárias, mas as do céu são eternas. As coisas da terra são corroídas e se deterioram, mas as coisas dos céus são gloriosas. Por isso que a palavra diz: não ajunta tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem corrói. Juntai tesouro no céu, onde nem traça nem ferrugem corrói, porque onde está o teu tesouro, ali estará o seu coração. Olha, eu quero dizer para você: o teu coração não está nas coisas da terra, tem que estar nas coisas do céu. Tuas colegas, tuas amigas, teus amigos estão querendo te mostrar as coisas da terra, estão querendo que você se iluda com as coisas da terra. Para com isso. É do alto que vem o nosso socorro. Deus começa de cima para baixo. Quer ter um casamento abençoado? Começa a olhar para o céu, buscar as coisas que são do céu. Quer ter uma vida financeira próspera, abençoada? Esquece as coisas da terra e começa a mudar os teus olhos para os céus. É de lá que vem o nosso socorro. Enquanto você não acordar para a vida, enquanto você não cair em si, vai dar ruim. Mas tem que dar ruim, não pode dar bom, gente. Se der bom,
Deus vai enganar a gente, achar que a gente pode continuar do jeito que está. Tem que dar ruim, mas depois dá bom, porque Ele restaura todas as coisas. Percebe? Quando Deus fala para Moisés assim: Moisés, construa o tabernáculo, mas eu quero te dizer uma coisa: você vai construir o tabernáculo de acordo com o modelo, de acordo com aquilo que eu vou te mostrar, porque já tinha um tabernáculo no céu. Então começou lá em cima, e Moisés foi e construiu tudinho de acordo com o que Deus mostrou para ele. Quando Jesus morreu na cruz e Ele ressuscitou, mas quando Ele ressuscitou, né, no dia, na verdade, da morte do Senhor Jesus, antes da sua ressurreição, olha o que diz Mateus capítulo 27, versículo 51. Mateus capítulo 27, versículo 51. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes. Como? Do alto a baixo. Não dá para inverter as coisas. O véu não se rasgou de baixo. E não era um véu que era essa cortina molinha que nós temos, não. Era uma cortina bem grossa, de uns 30 centímetros. Não era qualquer um que conseguia cortar. Ele se rasgou de cima a baixo. Porque era o tabernáculo, né? O templo, na verdade, a evolução do tabernáculo. Entende? Então Deus sempre vai fazer de cima para baixo. Quer ver as coisas acontecendo aqui embaixo? Começa a buscar as coisas que são de cima. Não tem outro caminho, minha gente. Por isso que a palavra diz lá, em Colossenses capítulo 3, versículo 1. Olha lá o que diz a palavra de Deus. Colossenses capítulo 3, versículo 1. Olha lá. Portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas da onde, meus irmãos? Lá do alto, lá de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Amém? Você está aqui hoje nesse culto, sentado me ouvindo há pelo menos 30 minutos. O que você está fazendo agora? Está buscando as coisas que são de baixo ou está buscando as coisas que são do alto? Qual é a resposta que você me daria? Do alto. Se você estivesse em casa agora vendo Fantástico, televisão, você estava buscando as coisas do alto ou da terra? Da terra. Por isso que eu não sei como é que tem gente que não consegue participar de um culto como esse. Fica em casa, semana após semana, só buscando as coisas que são de baixo, da terra. Por isso que estão cheios de tristeza, cheios de aflição, cheio de amargura, cheio de incredulidade, cheio de medo, não consegue ter otimismo para nada, tudo negativo, porque estão buscando as coisas que são de baixo. Agora, por que estar aqui nesse culto é prazeroso, é bom, traz paz, traz descanso? Porque você está buscando as coisas que são do alto. Quem pode dar glória a Deus por isso? Quero dizer, você está no lugar certo. Pode aplaudir ao Senhor Jesus. Aleluia, meu Deus do céu. Você está no lugar certo, na hora certa, ouvindo a palavra certa. Segunda-feira você volta para as coisas que são da terra, volta para o trabalho, mas não esquece das coisas que são do alto. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Mas quando nós olhamos aqui, no princípio criou Deus os céus e a terra, olha que coisa bacana. Volta lá, Gênesis 1, ainda nessa questão de que nosso Deus, Ele começa de cima para baixo. Ele criou os céus. Ali não fala que Ele criou o céu, não é interessante? Ele falou céus no plural. Quando eu olho para o céu, eu só vejo um céu, sim ou não? Oh, o céu está bonito hoje. Ou você fala os céus estão bonitos. Você fala os céus, não? Eu falo, o céu está bonito, o céu está fechado, o céu está aberto, o céu está isso. E eu acho que vai chover, o céu está escuro. Mas ele diz que ele criou os céus. Por que ele criou os céus e não o céu? Porque você talvez não sabe, mas existem 3 céus. O primeiro céu é o céu atmosférico, onde nós respiramos, onde as aves voam, aonde os aviões circulam. Amém? São o primeiro céu, o céu atmosférico. O segundo céu é o céu astronômico, onde estão os astros, Sol, Lua, planetas, Marte, Vênus, Plutão, galáxias. É o segundo céu e é coisa pra caramba, sim ou não? Só ver um telescópio. Mas o terceiro céu é a habitação de Deus, é onde está o trono de Deus. É onde estão os anjos, os seres viventes, onde nós vamos morar um dia, onde nós iremos entrar pelos portões celestiais.
O primeiro céu, se você comprar um bilhete na TAM, na Gol, na American Airlines, você consegue transitar. O segundo céu também, é só ir lá no Elon Musk, comprar uma passagem do foguete para Marte. Você consegue, baratinho. Agora, para chegar no terceiro céu, só tem um foguete que leva a gente para lá. E é Jesus Cristo de Nazaré. Porque ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Aleluia. Então temos que voltar à origem. Aí chega num momento tão glorioso que você não sabe se você já está no céu ou o céu está aqui, porque é tão bom, porque Deus traz o céu para a gente. É igual um culto como esse, por exemplo, você fica aqui 2, 3 horas, nem chega a ser 3 naturalmente, 2 horas, mas o tempo não passa. Você reparou? O tempo congela. Quando você vê, já acabou. Por quê? A gente está tão conectado com o céu, com esse terceiro céu, que no céu não tem tempo nem espaço. A gente entra na frequência de Deus. Isso é muito glorioso, não é? Por isso que é muito bom estar aqui no culto como esse. Então muitas pessoas estão procurando em tantas coisas aqui na terra, não vão encontrar. Estão gastando dinheiro, fazendo viagens caras e voltam pior do que foram. É só vir no culto domingo à noite como esse. É só vir aqui ouvir a palavra de Deus, é bem mais barato, bem mais em conta. Não custa nada, né? Vem andando. E gente que faz viagens caríssimas e não encontram nada, porque o céu está aqui. Você pode dar glória a Deus por isso? Aleluia. Então Deus é esse Deus que cria tudo a partir do nada e sempre começa de cima para baixo. Último lugar, última verdade que amanhã você vai ler, vai descobrir quando ler o livro do Gênesis. Quem mais vai ler? Deixa eu ver, levanta a mão. Quem vai ler o Gênesis a partir de amanhã? Alguns ainda não se converteram, mas vão se converter até lá. Isso é para motivar mesmo. Amanhã você vai acordar, a primeira coisa que você vai fazer, vai pegar a Bíblia e vai começar a ler. Mesmo sem querer. Falei, rapaz, você vai lembrar, foi a palavra de ontem. Amém? Terceira verdade que nós aprendemos: Deus conecta todas as coisas na sua origem. Eu vou repetir. Deus conecta tudo que foi criado à sua origem. Por exemplo, quando nós lemos o livro do Gênesis, nós vemos assim no versículo 11 do capítulo 1. Olha o que diz a palavra de Deus. E disse que a terra produza relva, que dê semente, e árvores frutíferas que deem fruto, segundo a sua espécie, cuja semente esteja no fruto sobre a terra. E assim aconteceu. Veja, Deus não disse assim, haja árvore. Não, ele falou, haja terra, separação entre água e terra. Mas ele falou, terra, produza fruto, semente, que vai produzir árvore, percebe? Então ele não disse, bará, árvore. Ele disse, terra, produza. Olha o que diz o versículo 12. A terra produziu relva, ervas que davam semente, segundo a sua espécie, árvores que davam fruto, cujas sementes estavam nele, conforme a sua espécie. E Deus viu que era bom. Agora olha o que diz o versículo 20, presta atenção. Disse também Deus, quer dizer, além disso ele disse outras coisas. Povoem-se as águas de enxames de seres vivos, e aves voem sobre a terra, sobre o firmamento dos céus. Então o mesmo princípio que serviu para a terra, também serviu para a água e para o ar. A água produziu seres viventes, o ar também. Agora olha o que diz o versículo 21. E criou, pois, Deus os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam, que povoam as águas segundo a sua espécie, todas as aves segundo a sua espécie, e viu Deus que era muito bom. Aí quando nós vamos em Gênesis capítulo 1, versículo 26, olha o que diz Gênesis capítulo 1, 26. E também disse Deus,
Façamos o homem conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, sobre todos os répteis que rastejam sobre a terra. E criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a sua semelhança. Deus o criou, homem e mulher os criou. Preste atenção, o que ele está ensinando aqui para a gente? Cada ambiente é propício para o ser que nele habita. Ou seja, se eu pegar um peixe e colocar na terra, ele morre ou vive? Vai ficar se debatendo. Eu tenho um peixinho no meu aquário, no meu banheiro, um betazinho. Ele fica ali esperando a comidinha. Se eu tirar ele e colocar em cima da pia, ele vai morrer, porque eu tirei do ambiente de vida dele. Se eu pegar uma ave que está no ar, voando, e colocar, afundar na água, ele vai viver ou vai morrer? Vai morrer afogado. Se eu pegar um cachorro e botar na água, vai viver ou morrer? Vai morrer. Por quê? Deus conectou cada ser criado, ainda que indiretamente, porque a terra produziu, a água produziu, o que seja, ainda que cada ser criado desse tem que estar conectado ao seu habitat, que gera vida. Isso tudo para nos ensinar algo. Olha que coisa linda. O homem foi criado do pó da terra, sim ou não? Assá, criou do pó da terra. Boneco. Aí Deus foi e soprou dentro dele assim, ó, o fôlego da vida. Então, a vida que o homem tem veio da terra? Veio do ar? Veio do mar? Veio da onde? Veio de Deus. Para eu me manter vivo como aquele peixe, para se manter vivo precisa da água. Para eu me manter vivo, eu preciso da presença de Deus na minha vida. Esse é o princípio. Por que dá ruim? Porque eles se afastam dessa fonte da vida, se afastam da presença. Vai dar ruim, tem que voltar para a fonte. Quem está compreendendo? Senão vai gerar morte. Então por isso que nós, e você que está me ouvindo aqui, não pode se dar o luxo de não orar, de não estar num culto como esse, de não parar para ouvir uma pregação, como muitos fazem. Tem gente que fica tempão sem ouvir pregação, sem participar de um culto, sem louvar. É verdade, não é? Estão tudo morto, porque estão desconectados da fonte. Por isso que você sai daqui renovado, sim ou não? Fala a verdade, quem não sai daqui renovado de um culto como esse? Porque você está se alimentando da palavra que é espírito e é vida. É esse peixe que está nadando nas águas do espírito. Faz isso toda semana para você ver. Você vai desfrutar de uma outra vida. Quem está compreendendo até aqui? Então precisamos estar sempre conectados, buscar o Senhor. Ele já habita em nós. O Senhor Jesus disse, eu estou em você, eu vim para que você tenha vida e vida com abundância. Atos, olha o que diz Atos 17, 28. Olha lá, para você entender esse princípio aqui, para a gente fechar aqui com chave de ouro. Atos 17, 28. Pois nele, o que acontece ali? É na água que a gente vive, não? Nele vivemos, nos movemos e existimos. Como alguns dos profetas disseram, porque dele também somos geração. Fomos gerados dele. Quem é casado aqui, levanta a mão. Levanta a mão, ok. Todos são, a maioria casada. Como que Deus criou a mulher? Alguém lembra? Primeiro Deus cria um homem, do pó da terra. Buf. Soprou nele o fôlego. Buf. Aí depois faz cair um sono profundo no homem. Faz uma cirurgia. Tira um pedaço da costela, e daquela costela, olha só a engenharia do processo. Por isso que a mulher é muito mais complexa, né? Você não entende como que uma mulher foi feita só de um pedaço de osso. O homem foi feito do pó. Você até olha como foi feito o barro. A mulher não, é um negócio assim, só a NASA, nem a NASA explica, mas só Deus, né? Criou a mulher, um ser altamente complexo. Você não entende, né? Você vai com a sua esposa numa loja e ela fica ali olhando a loja e não leva nada. O homem já sabe aonde vai, o que comprar e rápido. Então é muito complexo. Eu poderia falar de vários exemplos, né, aqui, como que as mulheres são complexas. Mas pensa, qual foi a origem e o habitat da mulher? A terra, o mar, o ar, foi o quê? A mulher saiu da onde, irmão? Do homem.
Assim como o peixe saiu do mar, a mulher saiu do homem. Então, o ambiente de vida da mulher é quem? É o homem. Por isso que, se eu tirar o peixe da água, ele morre. Se o marido e a mulher se afastarem, vai morrendo o diálogo, vai morrendo o respeito, vai morrendo o carinho, vai morrendo o amor, até separar. A separação é a morte definitiva. Quantos casais hoje estão vivendo no mesmo teto, altamente conectados à internet, a celulares de alta geração, mas o esposo e o marido não se olham mais, não conversam mais, não se conectam mais, não se abraçam mais. Por quê? Está fora do ambiente. Quem está compreendendo o que eu estou dizendo? Ainda mais num friozinho desse, irmão. Tem que estar juntinho. Percebe? Mas o diabo vai causando o quê? Separação. Então, você tem esperança e quer restaurar seu casamento? Desliga o celular e abraça a sua esposa. Abraça seu esposo, fica juntinho dele. Ainda que com raiva, ainda que contrariado, ainda que orgulhoso por algum motivo, se junta ali, ó, fica de pertinho. Isso é um princípio de vida. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Vendo? A palavra até sobre isso falou. É só, gente, é só voltar à origem. A resposta está tudo aqui. Se deu ruim, volta. Entendeu? Está tudo aqui. Então, isso aqui para falar que nós precisamos de Deus. Precisamos estar em conexão com Deus. Precisamos estar na presença de Deus. Eu quero terminar contando uma coisa para você. Quem lembra do Frankenstein? Pastor, o que é Frank? O que tem a ver Frankenstein com a palavra? Lembra do Frankenstein, aquele cara verde com dois negócios aqui? O pessoal mais novo não lembra, não sabe. O Frankenstein foi uma ficção, sim, uma história, criada por uma jovem de 18 anos, em 1816, lá em Genebra, na Suíça. Ela escreveu uma história fictícia de um doutor chamado Victor Frankenstein. Frankenstein é um sobrenome do doutor, médico. E nessa história ficção, esse médico criou um monstro com partes de corpo de outras pessoas, de cadáveres. A orelha era de um, o braço era do outro, a cabeça era do outro, então virou um monstro. E ele foi, costurou, conectou lá as partes e deixou no laboratório. Um dia, aquele Frankenstein, aquele monstro, na verdade, que não era o Frankenstein ainda, criou vida própria. Ficou vivo. É uma ficção. E começou a ir atrás do criador, do médico, Victor Frankenstein. É claro que se você depois pesquisar na internet, esse enredo de ficção tem uma história social, uma cultural, né, para falar do contexto da época, 1816. É como se fossem as poesias e as histórias que são paralelos de contextos sociopolíticos, né? Então aquele monstro foi atrás do criador. E o criador, o doutor, ficou fugindo dele. Porque ele ia para casa, aí ele olhava pela janela, estava lá o monstro lá atrás dele. Ele ia para outro lugar, ele não conseguia fugir, ele sei que ele fugiu daquele monstro que ele criou. Então, aquele Frankenstein, aquele monstro, ficou perambulando atrás do seu criador, tentando se conectar a quem o criou. Alguém pergunta, pastor, o que isso tem a ver comigo? Está me chamando de Frankenstein? Não. Há um paralelo muito pobre, mas há sobre isso, sobre a gente. Por quê? Deus criou a gente, sim ou não? Mas não criou como monstro, né? Criou perfeito. Amém? Criou perfeito, nossa fonte. Mas o pecado deformou o ser humano, é verdade ou não é? Quem já viu um homem se transformando em mulher fisicamente? Quem já viu uma mulher querendo se transformar num homem fisicamente? É uma coisa que foge à natureza que Deus criou. Você vê, por exemplo, pessoas que são aficionadas por tatuagens e piercings. Já viu? Pinta olho de preto, bota bilha de
de ferro na testa para simular um chifre, né? Ele é um monstro. Mas é verdade. Mas por que eles fazem isso, minha gente? Porque eles estão querendo preencher um vazio que só Deus pode preencher. Eles estão se deformando. Então o ser humano, sem Deus, buscando essa grande resposta, ele fica perambulando por aí, olha, em religiões, ideologias, vícios, drogas, bebidas, amém? Relacionamentos afetivos frustrados. Eu não vou falar aqui das questões que nós sabemos, mas tudo isso é o quê? É o homem procurando o seu Criador. Mas ao contrário de Deus, do Dr. Frankenstein, o nosso Deus não está fugindo da gente. Ele quer encontrar com a gente. E a palavra diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. João 10, 28 diz: eu lhes dou a vida eterna e jamais perecerão, e ninguém te arrebatará das minhas mãos. Quem pode dar glória a Deus porque encontrou essa vida hoje? Você pode aplaudir ao Senhor Jesus. Essa vida é vida com abundância. Deus tem vida plena para cada um de nós, irmãos. É só voltar para a origem. É só confiar naquele que do nada faz tudo. É só confiar naquele que começa de cima para baixo. É só se entregar a Ele como origem, como ambiente de vida e falar: Deus, eis-me aqui, Senhor. Sopra em mim o fôlego da vida. Leva-me de volta ao primeiro amor. Reaviva a chama do meu coração, o meu ministério, a minha liderança, o meu chamado, minha família, meu casamento, meus projetos pessoais, Senhor, que sejam todos preenchidos pela Tua vida. Por isso que essa palavra de hoje é uma palavra para nos convidar a voltar, a fazer o caminho de volta, a voltar ao primeiro amor, a voltar à origem, a voltar a Deus. Eu não sei como é que está a sua vida hoje, se deu ruim. Eu não sei se você hoje está mal com o seu casamento, se você internamente não está bem. Tem uma resposta para você: volta hoje. É um dia de rever conceitos, é um dia de rever prioridades, é um dia de ver o que é importante para a gente. É um dia para a gente pensar: será que eu estou dando importância àquilo que é mais importante na minha vida? Será que eu estou buscando as coisas que são do alto? Eu estou gastando muito tempo com as coisas da terra? Por que a minha vida está desse jeito? Tem explicação. Tem explicação, gente. Tem explicação. E essa resposta, essa grande resposta da vida, hoje está à sua disposição. Vamos voltar ao primeiro amor hoje? Vamos voltar à presença de Deus? Fica de pé no seu lugar, dê um forte aplauso ao Senhor Jesus por isso.